Seja bem-vindo ao curso de Circuitos Elétricos do professor Renato Brito. Nesse curso, eu vou expor desde as ferramentas mais elementares até as ferramentas mais interessantes para a resolução de circuitos elétricos. Ao longo dos meus mais de 20 anos de preparação de vestibulandos, eu fui desenvolvendo ferramentas bem interessantes, táticas que facilitam bastante a resolução de circuitos elétricos, desde os mais simples até os mais complexos. E a ideia é a seguinte: nesse curso, logicamente que eu vou inicialmente expor umas ferramentas mais elementares. Essas ferramentas, apesar de elementares, você vai perceber que elas vão facilitar muito a resolução de problemas. E você precisa dominar essas ferramentas iniciais para que você consiga entender as próximas aulas, né? Logicamente que, com o passar das aulas, o curso vai ficando cada vez mais puxado, vai ficando com cada vez, problemas cada vez mais interessantes e tal. E se você não dominar as ferramentas iniciais, que eu particularmente utilizo com muita agilidade, com muita rapidez, se você também não ficar craque com essas ferramentas, você vai sentir alguma dificuldade de acompanhar o curso lá na frente. Portanto, se concentre bem para você entender essa nossa aula, essa nossa primeira aula, que vai ser útil tanto para vestibulandos de Medicina, FUVEST, Unicamp, Unesp, Engenharia e tal, assim como o pessoal das escolas militares, IMITA, AFA, Escola Naval. Como é que eu faço para saber quanto é que passa em cima e quanto é que passa embaixo, quase de cabeça? Se a resistência de cima vale 3, a corrente de baixo eu vou chamar de 3x. Se a resistência de baixo vale 2, a corrente de cima eu vou chamar de 2x. Quanto é que vale o x? 3x mais 2x tem que ser igual a 35. 5x tem que ser igual a 35. X igual a 7. Se o x vale 7, portanto, olha, a corrente 2x vai valer 14 e 3x vai valer 3 vezes 7, 21 amperes. Isso você faz mentalmente. Vem comigo. Renato, 200 e 800 é como se fosse 1 e 4. Se o de baixo é 4, o de cima eu chamo de 4x. Se o de cima é como se fosse 1, o de baixo eu vou chamar de 1x. Quanto é que vai ser o valor do x nesse caso? Simples, porque se 5x é igual a 35, x é igual a 7. O novo valor do x agora vai ser 7. Portanto, 7 vezes 4, 28 amperes. 7 vezes 1, 7 amperes. Assim descobri quanto é que passa, porque os resistores estão em paralelo. Agora, como é que eu faço para descobrir o valor do x? Facílimo, porque essa soma não vai dar 15x? 15x tem que ser igual a 30. Se 15x tem que ser igual a 30, adivinha quanto é que tem que ser o x? Pois é, x igual a 2. Então, Moi, se o x é 2, finalmente você vai saber que 6x vale 12 amperes, que 4x vale 8 amperes, que 3x vale 6 amperes e que 2x vale 4 amperes. Assim, rapidamente, olha, encontramos essas 4 correntes, usando essa nossa tática do MMC, que é muito legal, beleza? Normalmente, o estudante sofre muito quando ele vai estudar circuitos elétricos, porque ele tem a impressão de que ele precisa decorar uma tal de equação do gerador, equação do receptor, lei das malhas, lei de Kirchhoff, equação de Pauliette, equação de não sei o que das quantas. Dá ao aluno a sensação de que ele tem que saber muita coisa e que ele tem que decorar e que física é uma coisa muito difícil. Qual é a grande vantagem dessa ferramenta, Renato? É que a partir de agora você não vai ter que se preocupar em decorar se a equação é do gerador, se a equação é do receptor. Você não vai ter que se preocupar em decorar nada. Você só vai ter que saber quando é que o potencial aumenta e quanto é que ele diminui e quanto é esse aumento. Se você disser que aqui tem 0, se aqui tem 0, aqui vai ter quanto? 0 mais 30. Então aqui vai ter 30 volts mais 20, então aqui vai ter que ter 50. 50 menos 10 é 40 volts, olha. Ela vale 40 sobre 8, essa corrente vale 5 amperes. Essa corrente de 10 amperes, 50 dividido por 5, 10 amperes, ela tem esse sentido. Então se ali tem 10 e ali tem 5, olha, eu já posso dizer que a corrente que passa por aqui, é 15 amperes. 10 dividido por 5, 2 amperes. Então esse resistor tem 2 amperes, daqui 15 mais 2, a soma está dando 17, olha. Só que quando passa 17, não desce 10 por aqui
Então por aqui tem que ter descido o que, Renato? Os outros 7. Ó. Aqui um fio de resistência desprezível, percorrido por uma corrente de 10 amperes, e quer que você calcule quanto é a força eletromotriz dessa bateria. Então o que a gente... né? Já que elas estão em paralelo. Então a conexão vai ficar assim, olha. Bom, aqui está a resistência de 3 ohms ligada de A até C, tranquilo? Bom, aquele resistor de 4 ohms que estava ligado de B até C, olha, passando ali por fora, vou fazer a conexão então dele, ok? Vamos ligar aquele resistor. Bom, então essa é a versão simplificada daquele circuito. Então, no final das contas, você está percebendo, olha, que Ezinho está dando quanto? Ezinho é igual a 90x, acontece que o x vale 2, 90 vezes 2. Portanto, olha, a força eletromotriz dessa bateria é de 180 volts. O camarada olha por questão dessa e diz logo é assim, ó. Meu professor, tá todo mundo em curto-circuito, ó. Mas pode apagar, mas esses resistores aí tá todo mundo em curto, olha. Mas, Moi, você já faz ideia de que não deve estar ninguém em curto-circuito, né? Bom, então o camarada te deu esse circuito, disse que essa corrente I1 menos I2 vale 2 amperes e com isso ele quer que tu descubra quanto é a força eletromotriz da bateria, ok? A questão 15 é mais uma dessas questões cheia de fios, que é para você achar que está tudo em curto-circuito, mas que na verdade você já percebeu que ninguém está em curto-circuito, né? Vamos lá. Como é que fica a versão mais simplificada desse circuito? Olha, você tem uma bateria de 60 volts e uma bateria de 20 volts, olha. Acontece que esse 60 volts empurra a corrente no sentido horário. E essa bateria de 20 volts empurra a corrente no sentido anti-horário. Então, Moi, pelo princípio da superposição, ó, se você tem 60 volts empurrando num sentido, ó, e 20 volts empurrando no sentido contrário, é como se eu tivesse uma só bateria de quanto? Ora, se 60 empurra no sentido e 20 empurra no sentido contrário, é como se tivéssemos somente uma bateria de quanto? Isso, 60 menos 20. Não é intuitivo? 60 menos 20. Então tudo se passa, Renato, como se isso aqui fosse uma única bateria de 40 volts. Portanto, essa bateria empurra a corrente em qual sentido? No sentido do vencedor. Ou seja, né, ó, empurra a corrente no sentido horário. Professor, então quer dizer que com isso tu já está sabendo que a corrente elétrica naquele circuito vai ser no sentido horário? Claro, que 60 volts não é maior do que 20 volts, ó. Então eu vou ter uma corrente aqui, olha, no sentido horário. No final das contas, professor, 40 volts encarando uma resistência de 10 ohms. Libera uma corrente de quanto, Renato Brito? 40 volts, 10 ohms, 4 amperes, ó. 4 amperes é a corrente que vai passar nesse circuito, olha. E assim eu já sei, Renato, qual é a corrente que vai passar em cada um. Então isso aqui tem 40 menos 10, 30 volts, ó. Ah, tá. A DDP entre os pontos A e B vai ser 30 menos 0. Ou seja, 30 menos 0, logicamente, Renato Brito, que vai dar 30. Professor, mas se eu tivesse ido pelo outro lado, vai dar a mesma resposta também? Vai dar a mesma resposta também. Quer ver, ó? Se aqui é 0, aqui é 0. Ei, Renato, mas se aqui é 0, aqui é quanto? Olha, 0 menos 4 vezes 3, ó. 12, menos 12. 0 menos 12, menos 12. Menos 12 mais 60, menos 12 mais 60, 48. 48 menos 4 vezes 2, 8. 48 menos 8, 40. E aí, 40, 30, dá a mesma resposta, ok? Se você não está se lembrando mais como é que calcula esses potenciais, se você está com dificuldade, assista de novo as questões 1 e 2 da primeira aula, ok? Foi lá que eu dei o embasamento. Você precisa assistir para você ficar claro. Quando a gente estuda simetria em circuitos elétricos, existem basicamente dois casos. O caso 1, que eu chamo de linhas iguais, e o caso 2, que eu chamo de linhas proporcionais. Então a gente vai se concentrar no caso 1 agora. Eu vou lhe explicar a teoria desse caso 1 e vou fazer a aplicação em 15 exemplos resolvidos, da questão 23 até a 37.
para você ficar craque em simetria em circuitos. Depois disso, você estará resolvendo qualquer questão de simetria em circuitos elétricos. Nessa versão mais complicada do circuito, olha, eu liguei entre os pontos A e A um monte de resistores vermelhos. Meu amigo, você percebe que esses resistores vermelhos não estão funcionando. Não passa corrente elétrica por eles nenhuma. Por quê? Porque eles estão ligados entre pontos que têm o mesmo potencial. Moral da história, professor, tudo isso aqui que está de vermelho não está influenciando em nada. Você pode apagar. Agora, após ter eliminado as redundâncias, nós vamos redesenhar o circuito e vamos encontrar uma versão bem simples dele que vai ficar melhor para achar a resistência equivalente. O que eu quero chamar a sua atenção? Tem gente que acha que basta redesenhar o circuito que já vai resolver o problema. Mas não basta redesenhar, você precisa antes ter analisado o circuito e ter localizado as redundâncias, ter percebido quais pontos são homólogos, ter atribuído a esses pontos homólogos a mesma letra. Isso chama-se eliminar as redundâncias. Assim você vai obter uma redução do número de nós do circuito e se você, a partir daí, redesenhar o circuito, aí sim você vai obter uma versão bem mais simples do circuito original, beleza? Ele poderia também fornecer a corrente elétrica passando por um desses resistores. Por exemplo, sabendo que a corrente elétrica nesse resistor vale 2 amperes, calcule quanto é a força eletromotriz dessa bateria. Ele te dá a corrente num resistor e pergunta quanto é a força eletromotriz da bateria. Como é que a gente resolveria isso facilmente? Nesse cubo de resistores, todas as resistências valem em torno de 100 ohms, mais ou menos 2%, né? Então acabamos de medir o valor 101,5. Pronto, no caso da resistência equivalente que a gente acabou de encontrar, deu 5R sobre 6, né? Só que para R igual a 101,5, 5R sobre 6 vai dar em torno de 84,5 ohms. Quanto é que dá então 84,5 ohms? Vamos medir então essa resistência para a gente ver se a gente encontra, né, um valor experimental dentro dessa faixa esperada, né? 84,5 ohms é o valor esperado, veja, né? Está bem dentro da faixa, né? Excelente, né? Posso mudar a posição do cubo, né? Olha, bem dentro da faixa, 84,5. Fez aprender uma tática muito legal e a partir dessa tática eu desenvolvi um teorema meu mesmo que eu vou chamar de Teorema dos pontos M, que eu vou te apresentar na sequência. Renato Brito, o que você aprendeu de legal no livro da Dona Irene? Ora, a ideia dela é fabulosa. Sabe o que ela faz? Acabamos de obter uma resistência equivalente de 4R sobre 5. Para R igual a 101,5, 4R sobre 5, o valor esperado é em torno de 81,2 ohms por aí, né? Vamos efetuar essa medida. Olha, 81. Bom, mais uma vez, qual vai ser a estratégia para a resolução dessa questão? A gente vai utilizar o maravilhoso teorema dos pontos M. A ideia aqui é a seguinte: o camarada está dizendo que a corrente elétrica nesse resistor vale 2 amperes. Disse também que todas as resistências desse circuito valem 2 ohms. E o nosso objetivo é descobrir quanto é a força. Assim finalizamos a questão 36, né? Uma questão belíssima, né? De simetria em circuitos elétricos, né? Muito legal essa questão, né? Assim com uma saída espacial, né? Uma aplicação do teorema dos pontos M, mais uma aplicação espacial. Da questão 23 até a 38, nós já resolvemos 16 questões de simetria, caso 1, simetria linhas iguais. A partir de agora, eu vou explorar o caso 2, simetria linhas proporcionais. No seu material didático, que está na tela do seu computador, eu apresento também essa teoria do caso 2, linhas proporcionais. É a teoria que eu vou expor para você agora na lousa. Veja só como funciona. Tudo que estiver ligado entre dois pontos homólogos, né, ó, pode ser retirado do circuito. Isso que está de vermelho, ó, pode ser apagado, que não vai influenciar em nada. A ponte de Wheatstone, que você conhece,
é um caso particular. Nós estamos aqui generalizando a ponte de Wheatstone para o caso M por N, ok? Você percebe que 2 vezes 2 é igual a 4 vezes 1? E percebe também que 4 vezes 3 é igual a 2 vezes 6? Essa linha é proporcional a essa linha, que é proporcional a essa, olha. De modo que, no final das contas, se essas linhas são proporcionais, significa o que, professor? Que esse ponto aqui, olha, ele vai ter o mesmo potencial desse ponto aqui, olha, que vai ter o mesmo potencial desse ponto. Vamos chamar de um ponto C. Esse é C, esse é C, esse é C. Bom, mas se esse aqui é C, ó, esse aqui também é C, ó, que está ligado por um fio de resistência zero, olha, esse aqui também é C. Por conta da proporcionalidade, isso é uma ponte de Wheatstone generalizada, né? É uma ponte de Wheatstone com 3 linhas e 2 colunas, é uma matriz 3x2, professor. Mas às vezes, essa simetria que a gente procura no circuito, para simplificar a resolução dele, às vezes a gente não encontra. Por exemplo, olha, imagine que você se depare por aí com um circuito elétrico como esse daqui, olha, em que a pessoa pede para você calcular todas as correntes nesse circuito. A princípio você olha para cá e você decide investigar se isso daqui é um caso linhas iguais ou se é um caso linhas proporcionais. Mas quando você olha, 4 vezes 4 não é igual a 4 vezes 1. Aqui nem tem linhas iguais nem linhas proporcionais. Mas ainda assim a pergunta persiste. Quais as correntes que passam por esse circuito? O nosso objetivo ao estudar a transformação delta-estrela é aprender a transformar um triângulo formado por 3 resistores, esse triângulo aqui é chamado de delta, né? Transformar esse triângulo numa estrela de resistores que seja equivalente a esse triângulo. Ou seja, então você percebe que a gente tinha uma configuração em delta, que era muito feia, não era uma ponte equilibrada, né? E aí a gente utilizou o que a gente aprendeu. A transformação delta-estrela, a gente utiliza em último caso, né? Para resolver esse tipo de situação. Né? De modo que tanto a resistência equivalente entre os pontos A e B, daqui para frente eu chamei de REC, como a resistência entre os pontos C e D. E assim ele quer a resistência equivalente entre os pontos A e B em função de R, certo? O maravilhoso teorema dos pontos M me garante que se o ponto A tem um potencial VA e se o ponto B tem um potencial VB, né? De modo que ele quer que você calcule qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B à medida que você vai aprofundando até o infinito. São infinitos quadrados, né? Cada vez menores ali, não é verdade? Você tem uma malha com infinitas células quadradas. Cada lado do quadrado tem um resistor que vale R, né? E digamos que essa malha se espalhe bidimensionalmente em todas as direções, né? O camarada quer que você diga quanto é a resistência equivalente entre 2 vértices adjacentes, tranquilo? Nessa figura que tem 8 vértices, você poderia mais uma vez pensar da seguinte maneira, olha, veja o meu raciocínio. Portanto, efetuando esse cálculo, né, encontramos então a resistência equivalente entre os pontos A e B no caso genérico de um poliedro com V vértices, de cada um dos quais partem N arestas, né? Então essa é a resposta final. É uma questão muito legal, né? Uma questão muito interessante. Ela é até, de certa forma, um desafio para quem vai entender, mas acredite, um desafio também para quem vai explicar. Nós vamos calcular a resistência equivalente entre 2 vértices opostos de um dodecaedro, ok? Bom, um dodecaedro é um poliedro regular com 12 faces, né? Você pode ver aqui, olha, um dodecaedro planificado, olha. É um poliedro com 12 faces, cada face é um pentágono regular, tá? Então nós vamos ter um total de 12 faces, 30 arestas e 20 vértices. A posição do tetraedro, olha, para pegar outro par de vértices, olha. Veja aí, 51 ohms, mais ou menos 1%, né? De modo que, de fato, a resistência equivalente está dando R sobre 2, né? Em torno de
51 ohms, né? Conforme a gente calculou e agora está medindo, olha. Tranquilo? Claro que não dava para montar uma malha com infinitos resistores, mas ele montou uma malha que tem 14 por 14 de lado, né? 14 resistores por 14 resistores de lado, um total de 196 resistores. Você vê aí ele na imagem, ele bastante empolgado, né? Que realmente, né, deve ter dado muito trabalho montar essa malha aí, né? E apesar de não ter infinitos resistores, você vai ver aí na medida dele, né? Quando ele mede essa resistência equivalente, ele usou resistores de 10 ohms, a resistência equivalente deve estar em torno de 5 ohms, né? Veja aí como funciona muito bem a medida, olha. Ele vai medir entre vários pontos, olha. Você percebe que, de fato, né,